Gente, tudo bem? Tadeu Bretas está aqui de volta com mais um vídeo da coluna Tive uma Ideia aqui no blog da Inova Business School. O assunto de hoje é muito importante e eu tenho ajudado muitas empresas nessa decisão sobre por onde começar, como dar os primeiros passos, em que direção, no sentido do desenvolvimento de uma cultura de inovação. Nós já discutimos aqui nos nossos vídeos que inovação precisa ser entendida dentro do universo corporativo como algo cultural. E tudo que é relacionado à cultura, ou seja, a crenças, a valores, a hábitos, exige tempo, exige dedicação, exige um começar. Algumas empresas me dizem assim, mas Tadeu, eu sou uma empresa muito pé no chão. E eu costumo responder que, olha, mesmo você sendo uma empresa pé no chão, estar com os pés no chão não os impede de mantê-los em movimento. Então, caminhe nessa direção, porque a inovação é algo que veio para ficar, não é moda, não é onda, é fato. Está aí e hoje em dia a gente costuma dizer que o mais rápido engole o mais lento, não é o maior necessariamente que engole o menor. Então, atenção para as próximas palavras, os próximos minutos, que eu vou dar aqui algumas dicas legais de como é que você pode começar a dar os primeiros passos no sentido da disseminação de uma cultura de inovação dentro da sua empresa, não importa o tamanho que ela tenha. O importante é o tamanho das ideias das pessoas que estão à frente da organização. Que tal começar criando um programa de geração de ideias? A gente costuma dizer que é assim, quando a gente quer fomentar essa discussão sobre por que é importante a gente pensar o novo, um programa bem elaborado, bem estruturado de geração de ideias, ele vai te ajudar a começar a propiciar essa discussão, essa participação das pessoas, dos colaboradores no dia a dia da empresa. É fato que um dia esse programa de geração de ideias ele vai se transformar, ele vai receber uma promoção para algo maior, mais estruturado, que a gente chama aí sim de um programa de inovação. E por que tem essa diferença, né? Ué, mas Tadeu, um programa de geração de ideias não é um programa de inovação? Aí que está, né? Na maior parte das empresas, aquelas que começam a arrumar uma forma, um canal, um meio das pessoas darem ideias, muitas dessas ideias não são transformadas em negócios, em produtos, em serviços. Elas simplesmente são ideias que geralmente a área de recursos humanos capta essas ideias e algumas delas sim são implementadas, mas eu costumo dizer que esse é o momento inicial, quando a empresa começa a perceber o valor efetivamente de você conseguir mobilizar o seu time de colaboradores para que eles proponham algo. Porque essas ideias começam a ser implementadas e o programa, se ele for bem sustentado, ele costuma ser atraente, costuma gerar muitas ideias, e quando essas ideias, uma vez implantadas, começam a economizar recursos da empresa, começam a trazer resultado, uma luzinha começa a brilhar ali no sentido de, opa, eu acho que isso daqui a gente deve investir mais e fazer um upgrade nesse programa, e aí sim ele se transforma em um programa de inovação. Portanto, qual é a principal diferença entre simplesmente ter ideias e não executá-las e efetivamente você executar ideias e transformar essas ideias em inovação? A criatividade, que é utilizada no momento de você gerar ideias, é a nossa habilidade criativa, e sobre a qual a gente também fala bastante aqui, geralmente você tem uma série de ideias, uma ou duas são implementadas, mas são ideias relacionadas a incremento, ideias incrementais, ideias de melhoria, que trazem sim seu resultado, têm seu valor, e como eu disse anteriormente, é muito interessante que a gente comece por aí. Mas vai chegar um momento que você vai sentir o poder disso e você vai falar assim, não, peraí, eu quero que a maior parte dessas ideias efetivamente seja transformada em algo. Eu quero organizar melhor isso. Porque a inovação, segundo meu grande mestre e amigo Luiz Rasquilha, CEO da Inova, inovação são ideias novas em ação. Olha que interessante, se você tem um programa de ideias no início e chega um momento que você percebe que está maduro para transformar aquilo num programa de inovação, certamente você vai ter todo um fluxo, todo um regulamento, tudo certinho, tudo delimitado para que as pessoas percebam que a partir dali a coisa ficou séria.
Quer queira, quer não, então fica aqui a dica que se você começar com um programa de geração de ideias, isso vai se espalhando, vai criando aquele clima adequado, as pessoas vão começar a discutir e vão começar a pensar voluntariamente em ideias, em melhorias, em ideias incrementais. E a hora que você vê que aquilo está crescendo, aí sim é o momento de pegar e entrar com o conceito de inovação e fazer um upgrade nesse programa. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas empresas nas quais nós chegamos, nós da Snova Consulting, da Business School, a gente percebe que as empresas têm um programa de geração de ideias. E qual é o nosso trabalho? Transformar esse programa num programa de inovação, de tal forma que essa cultura seja disseminada com mais velocidade e até com mais propriedade. Mostrando alguns exemplos para vocês, olha, aqui eu tenho um flyerzinho de uma empresa para a qual eu fiz consultoria, que se chama Trau Nutrition, um pessoal muito querido, um abraço para todo mundo aí da Trau. Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo também. A Trau Nutrition criou uma incubadora de ideias e de uma maneira bem simples, ela colocou aqui nesse flyerzinho como é que o colaborador que quer encaminhar a sua ideia faz. Aqui tem de uma maneira bem simples e comece pensando simples. Comece com coisas que você pode até chamar de caseiras, mas tenho certeza que com o tempo você vai perceber a força disso. Uma ideia como essa, criar um flyerzinho com algumas regras simples e um grupo de pessoas que ajudam essas ideias a caminhar pelo funil dentro da sua empresa, isso daqui já é uma grande vitória. Acredite em mim. Então você não precisa começar com aquele programa mais parrudo de inovação. Você pode começar com uma coisa bem simples. Tem uma ideia? Encaminha para a gente da seguinte forma. Regra número 2, as ideias serão analisadas por um grupo tal. Se aprovadas, e aí você decide se essa ideia, se essas ideias vão ter essas aprovadas, algum agrado, alguma recompensa, algum reconhecimento, que é sempre bom, para as pessoas que encaminharam. Olha, aqui tem um programa de geração de ideias frente e verso, estruturado. O que é essencial? Você tem um time que cuida disso. Se deixar aquela história, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Se cair naquela, não, pode deixar, a gente cria, a gente cuida coletivamente, não acredite nisso. Eu sei que você que está me ouvindo aí, sabe que as coisas não caminham assim. É bom vocês terem um time, a empresa ter um time que cuida não só de lançar o programa de geração de ideias, mas também de dar a sustentação necessária para ele. Fica aqui a dica, hein? Hashtag fica a dica, dica do Tadeu. Lançar o programa, gente, não é tão complexo. Tudo que é novidade, as pessoas gostam. E num primeiro momento, convenhamos, as pessoas têm muita ideia represada. Elas não tinham um canal para encaminhar. A partir do momento que você cria o programa de geração de ideias, esse canal vai começar a ser alimentado com muitas ideias. A grande questão é o que acontece depois dos 3 primeiros meses. Essas ideias vão cair muito em número e qualidade. E aí, se você não cuidar de sustentar esse programa através de políticas de comunicação dentro da empresa, esse programa tende a morrer sozinho. Então, fica aqui a dica, não é só lançar programa de geração de ideias, é ter gente que cuida e que faça, além do lançamento, faça a sustentação desse programa. Esses programas, eles não são programas que entram, duram um tempo e acabam, senão você nunca mais vai conseguir relançar. Você vai desmoralizar o conceito de inovação dentro da sua organização. Esses programas eles têm que vir para ficar. Esse é o ponto importante. Então pense sempre em eu vou ter que fazer um lançamento e tenho que ter um plano para sustentar esse programa ao longo, né, ad infinitum. Esse é o ponto importante. É natural que o número de ideias caia depois do lançamento, mas não pode cair num nível que o programa praticamente fique inerte dentro da sua organização. E aí, Tadeu, quando é que é o momento de eu transformar isso em algo mais parrudo? Eu mostro aqui para vocês um trabalho que eu desenvolvi para a IP. Eu tenho muito orgulho de mostrar esse material. Esse material foi feito pelo gerente de inovação na época, que era o Guilherme. A IP criou efetivamente uma cartilha, essa cartilha que tem 35 páginas, com todas as regras do programa de inovação, gente. Olha aí, como as ideias ganharão vida. 35 páginas. Esse é um programa que, através das ideias, quer disseminar a cultura de inovação. E a boa notícia é que depois de 5 anos que o programa foi lançado, ele é pleno sucesso dentro da IP.
A IP, como vocês sabem, um dos grandes players brasileiros, por que não dizer globais, na área de produtos de limpeza e outros produtos complementares, que a gente chama de produtos de pia. A IP teve um trabalho praticamente durante um ano inteiro para desenvolver todo o regulamento, toda a estrutura do programa de inovação, que tem um nome muito simpático aqui, ó, como vocês estão vendo, Idealize. E eles começaram com programas de geração de ideias que estavam espalhados pela empresa, até que um dia decidiram criar uma área de inovação e, portanto, colocaram lá um time, eles colocaram um grupo de pessoas, especialistas em inovação, que trabalham como disseminadores e como sustentadores do programa Idealize dentro da organização. É claro que esse aqui é um programa parrudo, um programa que levou um ano para ser feito e que a empresa já estava discutindo inovação, já estava discutindo ideias e, portanto, encontrou um terreno fértil para caminhar e desenvolver um programa. Então percebam, gente, que a gente tem aí as seguintes dicas, fazendo um follow-up de tudo que o Tadeu disse para vocês já. Quer começar com investimento baixo, uma mobilização grande, um programa de geração de ideias, cria uma marquinha simpática para ele, faz uma coisa arroz com feijão bem temperados e, o mais importante, não deixe o programa morrer. Comece a monitorar os resultados desse programa e no momento que você sentir que está na hora de transformar esse programa num programa de inovação maior, com mais capilaridade por todas as plantas da empresa, você tem a possibilidade de fazer esse upgrade para um programa de inovação e aí sim ter uma estrutura como essa que eu mostrei para vocês. Esse aqui é só um dos materiais, a IP desenvolveu muitos materiais e o programa hoje é um sucesso. O que é o mais relevante disso, para a gente fechar o nosso áudio de hoje, o nosso vídeo de hoje, é vocês que estão me ouvindo e que desejam implantar um programa de geração de ideias ou um programa de inovação, que no momento que vocês decidirem começar, que seja aquele começo firme e forte, para que o programa não morra, porque uma vez que morreu, repito, é muito difícil a gente trazer de volta a vida, porque desmoraliza o processo. A Inova Consulting está à sua disposição, caso você queira conversar mais sobre isso. E fica aqui a dica para vocês hoje do blog da Inova, coluna Tive uma Ideia. Acabei de dar uma série de ideias para você que está aí me ouvindo. Continue inovando, porque se você continuar inovando, eu tenho certeza que você vai continuar sobrevivendo. Isso é mais importante nesses tempos obtusos que nós estamos vivendo. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha curtido essas dicas aí. Estamos à disposição para o que você precisar.